Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo vamos continuar nossos estudos sobre o Windows PowerShell. Vamos falar nesse vídeo sobre providers do PowerShell. O que é um provider do PowerShell, também conhecido por PS Provider? O PS Provider ele é um adaptador. O que significa isso? Os providers eles são projetados para fazer com que algum tipo de storage qualquer, um storage de dados, se apresente como um drive de disco. Tá? Você está acostumado a verificar o sistema de arquivos do seu computador olhando as unidades de disco C, D, E, F, dois pontos. Né? Com o PS Provider você consegue com que qualquer storage de dados se pareça com um drive de disco, tá? Para que você possa manipulá-los com mais facilidade no PowerShell. A gente pode ver uma lista dos providers presentes no sistema utilizando o comando get-ps provider. Vamos experimentar esse comando lá no PowerShell. Então eu vou digitar aqui get-ps provider. Vamos ver os providers que nós temos. Tá aí. Tem uma coluna com o nome do provider, as capacidades dele e os drives aos quais ele se refere. Tá? A gente também pode adicionar mais providers ao PowerShell, geralmente por meio de módulos ou snap-ins. Assim a gente consegue estender as capacidades do shell. Tá? Bom, os providers, veja que interessante. Nós temos um chamado alias, temos o environment, file system, function, registry e variable. Cada um desses caras possui capacidades ou habilidades diferentes. Tá? Essas capabilities elas afetam a forma como a gente pode usar o provider. As capacidades mais comuns, essas que vocês estão vendo aqui, elas funcionam assim. Ó. Should process significa que o provider suporta o uso de parâmetros what if e confirm. Esses parâmetros permitem que a gente teste ações antes de realmente executá-las aqui no PowerShell. Um negócio bem legal. Mais para frente a gente vai aprender a utilizá-los. Parâmetro filter significa que o provider suporta esse parâmetro que manipula o conteúdo do provider, ou seja, dá para fazer filtragem de informações utilizando esse provider. Veja que o provider file system suporta o filter. Credentials. O provider permite que a gente especifique credenciais alternativas quando a gente se conecta a um repositório de dados, que é o que a gente chama de data store. Tá? Então eu posso fornecer uma credencial de usuário diferenciada para ter acesso a um repositório de dados. E o Transactions, que é quando o provider suporta o uso de transações. O que é isso, transações? As transações permitem usar o provider para realizar diversas alterações, várias, e então efetuar rollback, que significa desfazer tudo se uma delas não funcionar, ou então commit, executar tudo se todas elas estiverem funcionando, como se fosse um bloco único de comandos. Então você consegue digitar vários comandos e executá-los como se fosse um bloco único. Tá? Onde é que a gente consegue fazer isso? Com o provider registry, que trabalha com o registro do sistema. Legal? Bom, a gente utiliza esses providers para criar o que a gente chama de PS Drive, tá? Um drive do PowerShell. O PS Drive ele utiliza um provedor único para efetuar a conexão a um storage de dados real. Por exemplo, o sistema de arquivos é um storage de dados real que a gente tem no sistema, tá? Seu HD. Então eu posso utilizar um PS Drive para me conectar a um storage de dados real, utilizando um provider, como por exemplo o File System. Basicamente é como se você criasse um mapeamento, tá? Só que usando o PS Drive, a gente pode efetuar conexão a vários tipos de storage. Então, conexões a vários tipos de storage, não só sistemas de arquivos, ou seja, além de discos. Tá? A gente pode ver os drives conectados atualmente utilizando o comando get-ps-drive. Tá? Get-ps-drive. Esse comando, então, mostra os drives conectados atualmente ao PowerShell. Tá?
Não se preocupe se essas noções são um pouco etéreas, um pouco confusas. Com o tempo, você vai entendendo, vai absorvendo e vai ficar mais fácil de trabalhar, tá? Ao longo dos vídeos, a gente vai vendo vários exemplos, trabalhando, vai ficando mais simples. No começo, é um paradigma um pouquinho diferente no uso do shell, né? Então pode causar um pouco de estranheza. Legal? Vamos executar o get PS drive, então. Eu vou limpar a tela e vou executar get-ps drive. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ele mostrou para mim alguns drives que aparecem aqui nessa coluna do lado esquerdo. Tá? Alias, C, cert, D, env, function, hkcu, hklm, k, variable e wsman. Tem uma coluna com espaço usado. Veja que o drive C ele mostra 11.01 GB usados. Tá? O K, 0.99 e os demais não têm espaço usado, porque nem todos eles são drives de disco, né? São locais em disco rígido, são partições. O drive C é uma partição, por isso tem um espaço aqui. Tá? Já o env, por exemplo, é um drive que não é uma partição, ele se remete a um outro repositório de dados que não tem nada a ver com partição. Aqui a gente tem também um espaço livre. Tá? Aqui na minha máquina então eu tenho as unidades C e K, uma com 48 GB e outra com basicamente 9 GB de espaço livre. O provider. Qual é o provider que fornece, que adapta o storage de dados a esses caras aqui, a esses drives? Então, para a unidade C e para a unidade K e para a unidade D também, o provider é o file system. Então, esse C, na verdade, está conectado ao meu sistema de arquivos por meio do provider file system. Já os HKCU e HKLM se conectam a uma chave do registro, a um local no registro do Windows utilizando o provider registry. E aqui na coluna root você vê em que local eles estão conectados. Veja, o registry está conectado nesses locais aqui. HKey current user e o HiveKey local machine. Legal? Bem interessante, né? Então, o PS Provider ele adapta o Data Store, que é o local de armazenamento de dados real, e o PS Drive, o drive do PowerShell, torna esse local acessível aos comandos do PowerShell. Essa é a relação entre um provider e um drive do PowerShell. E assim a gente pode usar um conjunto de commandlets, os comandinhos do PowerShell, para ver e manipular os dados que são expostos pelos PS Drives. Legal? Bom, vamos trabalhar com alguns providers para ver como é que eles funcionam na prática. Vou usar o mais familiar de todos, que é o Provider File System. Então o negócio é o seguinte, deixa eu limpar a tela. O PowerShell ele não usa aqueles termos genéricos pasta e arquivos, tá? Quando a gente trabalha com PS Drive. Porque os PS Drives eles podem apontar para data stores, para locais de armazenamento de dados que não tem nada a ver com o sistema de arquivos. Então, em vez disso, no PowerShell, a gente se refere a esses objetos usando um termo genérico, que é o item, ou item. Portanto, arquivos e pastas são também considerados itens dentro do PowerShell. E os itens, geralmente, eles possuem propriedades. Tá? Então, eles têm propriedades. Nem sempre tem propriedades, tá? Mas geralmente eles possuem. Por exemplo, um item de arquivo, ele pode ter propriedades como somente leitura, hora da gravação, hora da alteração, etc. Alguns itens, como pastas, podem até mesmo possuir itens filhos, que a gente chama de child items, que são os itens contidos dentro da pasta, ou dentro daquele item. Legal? Vamos dar uma olhadinha num commandlet comum que é usado para operar no Provider File System, que é o comando setLocation. Então eu vou digitar esse cara aqui. Set-location. Bom, para que serve o comando setLocation? Verbo set, ajustar, configurar. Substantivo location, local. Então ajustar, local. Se eu passar para esse cara o parâmetro "-path", que significa caminho, eu posso na sequência especificar um caminho, por exemplo, c:/Windows. E pressionando Enter, veja que legal, eu mudei de pasta. É isso que ele fez. Então esse commandlet setLocation, ele age em cima desse drive C e permite mudar o caminho, mudar a pasta atual que aparece aqui no meu PowerShell. Esse commandlet ele possui um alias, que é o famosíssimo comando cd.
tá? Correspondente ao antigo change directory que a gente tinha lá no prompt de comandos, no cmd.exe. Tá? Legal, né? Como é que a gente pode trabalhar mais aqui com esse provider? A gente pode criar uma pasta nova, e para isso a gente usa o commandlet new-item. Lembre-se, dentro de um PS Drive, todos os objetos são chamados de itens. Então a pasta é um item também. Vou criar um novo item. Mas vamos ver o que acontece se eu digitar new item. Eu vou especificar o tipo do item. Por quê? Se eu não especificar o tipo, o PowerShell não tem como saber o que eu quero criar. Que item você quer criar? Tá? É pasta? É arquivo? É o quê? Então a gente utiliza o parâmetro type e especificamos o nome directory para dizer, olha, eu quero criar um novo item nesse PS Drive e o item é do tipo directory, diretório. Tá? E aí você pode especificar um nome para ele. Tá? Por exemplo, eu quero especificar o caminho c2./sql. Você pode colocar só o nome do diretório, nesse caso ele é criado dentro do diretório atual, ou especificar o caminho completo, dá Enter, e aí ele mostra que foi criado. O nome, comprimento, data e hora de criação e o modo. Modo de permissão, a letrinha D indica diretório. Legal? Veja que a gente tem que informar o commandlet, então, o tipo de item que a gente quer criar, usando essa opção "-type". Muito bom, né? Excelente. A gente pode utilizar o setLocation de novo, location, usando "-path, para mudar para o c2 E agora eu dou um ls, por exemplo, para visualizar se o SQL está lá dentro. Está. SQL foi criado hoje, 16 de março de 2015. Perfeito, não? Então vamos limpar a tela para falar sobre mais algumas coisas. Uma coisa que é interessante é que a gente pode usar caracteres coringa também, quando estivermos trabalhando com esses commandlets. Por exemplo, eu posso mandar um get-child item, que você já sabe é equivalente ao comando dir, *.exe. Olha só, o asterisco para indicar qualquer coisa que tenha extensão exe. Se eu dou Enter, não apareceu nada, porque a gente não tem nenhum exe aqui. Mas vamos supor que eu entre em Windows. E aí eu vou repetir o comando. Aqui dentro nós temos vários executáveis. Tá? Então, usando o caractere coringa, aqui dentro do meu drive, eu consigo fazer uma filtragem extra com os nomes dos itens. No caso aqui são arquivos ou pastas. Só que a gente tem um problema. Muitos data stores utilizam os caracteres asterisco, por exemplo, e também a interrogação, que também é um caractere coringa, nos nomes dos seus itens. Quando isso ocorre, o PowerShell não tem como saber se ele tem que usar o caractere digitado como coringa ou como caractere normal pertencente ao nome do item. Tá? Esse problema ocorre justamente porque no PowerShell os PS Drives podem se conectar a qualquer tipo de data storage, né? Não necessariamente a sistemas de arquivos. E em outros data stores, eu posso utilizar esses caracteres nos nomes dos objetos, dos itens. Então, no registro do Windows isso acontece. Né? Lá dentro do registro do Windows, há alguns itens cujo nome inclui o caractere interrogação. Então, nesse caso, quando você estiver trabalhando com esses data stores, é sempre recomendável utilizar o parâmetro alternativo chamado literal path, que é esse parâmetro aqui, ó, -literal path, caminho literal, tá? Para evitar problemas de interpretação do caractere coringa ou não, beleza? Mais para frente a gente vai acabar vendo esses itens com vários exemplos aqui nos nossos vídeos. Deixa eu limpar a tela. Bom, só para finalizar, vamos dar uma olhadinha num provider diferente, o Registry. Tá? Como é que a gente entra no Provider Registry? A gente tem um drive, que a gente viu anteriormente, que é o HKCU. Se eu quiser entrar nesse cara, é muito simples. Comando set location. Especifica o caminho, path e o nome do cidadão, HKCU. Olha que legal. Eu mudo para esse cara, tá? Como se estivesse mudando para um drive. Tá?
Veja que apareceu uma mensagem em vermelho. Essa mensagem é um erro. Ele está dizendo para mim, não é possível localizar o caminho C2 Windows /HKCU porque ele não existe. Qual que é o problema aqui? Quando eu mandei o setLocation com esse caminho, ele tentou localizar uma pasta chamada HKCU dentro aqui desse drive, do drive C. Tentou usar o Provider File System, mas não é isso que eu quero. Eu quero entrar no outro drive, no drive HKCU. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando colocar aqui 2 pontos no final. Tá? HKCU, 2 pontos. Se eu pressionar o Enter agora, olha o que vai acontecer. Veja que mudou aqui o nome do local. Tá? O nome do drive agora é HKCU. Olha que incrível. Esse cara aqui é um local no registro do Windows, é um drive do registro do Windows. Eu consigo acessar o registro do Windows como se eu estivesse acessando o sistema de arquivos, utilizando essa ideia de PS Drives e Providers. Tá? Isso torna o PowerShell extremamente poderoso para lidar com qualquer tipo de local de armazenamento de dados, de tipo de armazenamento de dados específico. Olha que legal. Vou soltar o comando get child item. E ele mostra para mim o que tem dentro desse drive do registro. Olha lá, HKey current user. Tem o nome dos elementos internos e as propriedades de cada um deles, que a gente pode alterar, inclusive, aqui no próprio PowerShell. Olha que interessante. E você pode ir entrando em cada um desses caras utilizando o comandinho setLocation. Tá? E o mais legal ainda, vou limpar a tela, vou digitar o comando dir. Olha que interessante. Simples comandinho dir que você usou a vida toda para visualizar o que tem dentro de uma pastinha, agora aqui no PowerShell pode ser usado para visualizar o conteúdo de um local de armazenamento de dados. Por exemplo, o registro do Windows. Ou como a gente vai ver em vídeos futuros, outros locais, como por exemplo, providers do SQL Server ou do Active Directory. Olha que fantástico. Bem legal, né? E a gente pode utilizar esse cara para alterar propriedades. Se eu quiser alterar uma dessas propriedades aqui, é bem simples. Só localizar a propriedade, tá? E aí digitar o comandinho set-item property. Tá? Set item property. Especifica o caminho, especifica a propriedade, especifica o valor que você quer usar. Tá? Não vou alterar nada nesse momento, porque eu estou só mostrando como é que a gente trabalha com provider, mas é bastante simples de usar. Se você chamar ajuda desse commandlet aqui, você vai ter exemplos de como alterar as propriedades dos itens. Por exemplo, poderia alterar o tamanho do buffer do histórico. History Buffer Size 50. Vou tentar alterar, vai. Vamos tentar alterar. Set Item Property. Ele está onde esse cara? Ele está dentro do console. Ainda tem que entrar em console, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte. Set Item Property. A gente vai colocar aqui menos path console. Lá dentro do console eu quero alterar PS Property. O nome da propriedade deixa eu subir aqui, History Buffer Size. Então eu escrevo History Buffer Size. Tá? Eu quero que essa propriedade tenha o valor value, qual que está agora? 50, né? Eu quero 70. Certinho? Value 70. Pressiono Enter, está alterado. Será que deu certo? Simples. Só chamar o comando dir de novo. E olha só, History Buffer Size 70. Acabei de fazer uma alteração no registro do Windows, digitando o comandinho do PowerShell. Tá? Muito simples, muito fácil e bastante rápido. Tá? Nem precisei abrir a interface lá do registro e ficar procurando chaves, abrindo um monte de pastinhas. Vim direto aqui no PowerShell. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Usando essas mesmas técnicas, a gente pode trabalhar com qualquer provider do PowerShell, incluindo aqueles que são fornecidos por outros pacotes de software, como o Active Directory, que eu já citei, o SQL Server e o IS, Internet Information Services, entre outros. E a gente vai ver tudo isso mais para frente no nosso cursinho básico de PowerShell. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar a nossa página no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.